Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Como que eu vou te mostrar, como que eu vou dar nessa aula de hoje, você vai entender exatamente por que é que você tem dívidas e como fazer para se livrar delas e sair do cenário de devedor para um cenário de investidor. Se transformar de uma pessoa que tem dívidas para uma pessoa que tem investimentos, que coloca seu dinheiro para trabalhar, que recebe rendimento com esses investimentos, que realiza sonhos e que está em busca da conquista da liberdade financeira com investimentos, coisa que as dívidas acabam barrando. Sonhos, conquista de liberdade financeira, as dívidas acabam nos atrapalhando, até porque a gente acaba gastando junto com as dívidas um valor absurdo de juros, de multa, enfim, uma série de custos ali envolvidos na dívida que a gente não precisa ter. Então, tudo que você vai ver aqui hoje vai, de fato, ser uma virada de chave para você transformar a sua vida e sair do cenário de devedor para um cenário de investidor, ok? Então, vamos lá. Fica comigo aqui até o final que você vai entender não só o que causa, o que pode estar causando a sua dívida, como também o que você precisa fazer para resolver. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá? A primeira coisa que é importante você entender é que as dívidas elas não são o seu real problema. Elas são apenas a consequência de situações que causaram ou ainda estão causando um desequilíbrio na sua vida financeira. A dívida não é o problema, a dívida é o resultado de alguma outra coisa que aconteceu e que acabou se transformando numa dívida. E ela pode ter acontecido por uma série de fatores, ok? Então, eu vou enumerar aqui 5 fatores que podem ter te levado a um cenário de dívidas e aí depois a gente vai para como resolver esse cenário, para que você não só não aumente mais esse cenário de dívidas, mas também consiga sair e transformar esse cenário. E se transformar, sair de um cenário de devedor para um cenário de investidor. Então, enumerando aqui 5 tópicos, 5 problemas que podem ter te levado a esse cenário de dívidas ou estar ainda te levando a um cenário de dívidas, porque essa dívida ela pode estar aumentando. A primeira questão é o descontrole financeiro. É você não ter ali total consciência, não conhecer o valor total dos seus ganhos mensais e, mais do que isso, o valor total dos seus gastos. Não saber com o que você está gastando. Não saber para onde está indo o seu dinheiro. É ou não é verdade? Muitas vezes o que pode acontecer é chega no final do mês, antes do final do mês seu dinheiro já acabou, mas ainda sobram alguns dias até o mês terminar e aí vem aquele velho e bom pensamento: o que eu fiz com o meu salário? Para onde foi parar meu dinheiro? Porque eu não vi ele sair. Mas o que eu sei é que ele não existe mais. E aí entra o cheque especial, porque você precisa usar limite. Aí entra o rotativo do cartão de crédito, porque aí lá na frente a gente vê quando vai conseguir pagar o cartão, quando entrar um novo salário. E isso vai gerando uma bola de neve, assim, que cresce em ritmo acelerado. Quando você entra numa dívida, você precisa ter um plano muito bem estruturado para sair dela. Caso contrário, ela vai se transformando numa bola de neve crescente e cada dia que passa vai ficando mais difícil de sair e cada dia que passa, cada mês que passa, você está gastando mais e mais dinheiro ali só pagando juros para tentar reduzir essa dívida, quando na verdade ela nunca reduz. Ok? Então a primeira questão é essa, é um descontrole financeiro, não saber ao certo quanto você ganha e quanto você gasta e com o que você gasta. Isso gera um cenário de dívidas. Esse é o primeiro. O segundo são gastos indevidos. Gastos ali para realizar prazeres imediatos, por exemplo. Gastos que você toma a decisão de fazer aquele gasto, de comprar determinada coisa, de assinar determinado serviço, ou de fazer uma viagem quando de fato você não sabe se o seu salário comporta aquele gasto naquele momento. Então não é que você não pode viajar, mas talvez aquele não seja o momento se as suas contas não estão equilibradas e não estão considerando aquele gasto adicional que você vai ter. Afinal de contas, um gasto de viagem ele envolve uma série de questões, uma série de gastos, entre gastos com transporte, seja ele passagem aérea, combustível, pedágio, aluguel de carro,
enfim, estacionamento, alimentação, a própria hospedagem. Então, assim, são muitos gastos que por mais que a gente olhe e fale, ah, não, eu tenho um lugar para ficar, não vou pagar nada naquele lugar que eu vou ficar, tem gastos envolvidos diretamente nessa viagem e que às vezes você pode estar subestimando esse gasto. Ou não, promoções que muitas vezes você passa em frente a uma loja ou recebe um pop-up aqui na tela do computador de uma promoção que determinado, sei lá, uma TV que custa R$ 2.000, hoje está em promoção R$ 1.200. Aí você não quer perder aquela promoção, acaba comprando uma TV que você nem precisava. Você não economizou os R$ 800 de diferença entre o preço original dela de 2 e o preço ofertado ali de 1.200 que você pagou. Se você não precisava daquela TV, se ela não estava no seu plano, na verdade você gastou 1.200 de um orçamento que você não tinha. Então, gastos indevidos é nesse sentido que eu falo, gastos que não precisariam acontecer naquele momento, que você não tinha previsão para eles, ok? Outro motivo que pode te gerar um cenário de dívida são gastos pontuais emergenciais. Aí é uma outra história, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem como prever que uma emergência vai acontecer. E se a gente não está preparado para isso, a gente, dependendo do nível da emergência, a gente tem que acabar recorrendo para cheque especial, crédito pessoal, crédito lá do banco, empréstimo bancário, né? Ou, de novo, o recorrente lá do cartão de crédito. Vou pagar no cartão e depois eu vejo como eu faço para pagar a fatura. Aí chega na data do vencimento da fatura, não tem dinheiro para pagar, o salário não foi suficiente e aí entra no recorrente. E os juros desse parcelamento automático do cartão de crédito, aquele que é incentivado na fatura do cartão, você pode fazer o pagamento mínimo, é um juros tão abusivo quanto do cheque especial. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que fugir completamente. Mas, quando acontece de ter algum gasto emergencial e você não tem nenhuma reserva para isso, num momento de emergência a gente fica sem ter cabeça para pensar na melhor solução. E aí a tendência é a gente ir pelo caminho mais fácil. A tendência é a gente ir para o caminho onde está o recurso disponível e que é um recurso mais caro, que é o do cheque especial, que é o do cartão de crédito ou do crédito pessoal. Ok? Então, gastos pontuais emergenciais também podem te levar para um cenário de endividamento. Outra situação que pode te gerar para um cenário de dívida é, por exemplo, a falta de foco nos seus objetivos. Esse item está diretamente relacionado ao segundo item que a gente falou, que são os gastos indevidos. Porque quando você tem objetivo definido, então eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero realizar, quais são os sonhos que eu quero realizar, quais são os objetivos que eu quero conquistar, fica muito mais fácil você fazer escolhas e colocar os objetivos à frente daqueles gastos indevidos, daqueles prazeres imediatos. Então, hoje eu vou jantar fora, amanhã eu vou jantar fora de novo, depois de amanhã eu vou sair com os amigos. E a hora que você vê, você está gastando um absurdo com refeições fora de casa, ao ponto que você poderia estar fazendo, não precisa deixar de fazer, não é isso? Mas poderia estar fazendo com uma menor frequência e com isso utilizando melhor os seus recursos e focando na realização dos seus objetivos. Então, se você tem o objetivo de fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem longa de 20 dias, 30 dias, uma viagem para o exterior, uma viagem para o Nordeste, independente do destino, mas uma viagem que seja mais cara, não faz sentido você ficar fazendo viagens pequenas, sem planejamento, porque, na verdade, quando você tem esse tipo de gasto, esses tipos de situações que não estão atrelados aos seus objetivos, eles acabam não tendo uma real importância na sua vida. Então, final de semana vou ali na represa, vou na sexta, volto no domingo e fica baratinho mesmo e tá tudo certo. Cara, esse é um passeio que é legal quando a gente está lá, entra na linha da realização de prazeres imediatos. Depois que a gente voltou, que importância aquele passeio teve? Muitas vezes está precisando relaxar, tirar 2 dias de descanso, ok. Mas você gera um descontrole financeiro que vai te prejudicar na realização daquele objetivo maior, que é aquela viagem de 20 ou 30 dias que vai te custar mais dinheiro, só que de repente você gastou 300, 400, 500, R$ 1.000 nessa viagenzinha de 2 dias, ao ponto que você poderia ter direcionado
para o seu objetivo e aí fazer uma viagem com mais qualidade, com mais tranquilidade financeira, podendo aproveitar melhor, com menos aperto, ok? Então, quando você foca nos seus objetivos, você acaba mantendo um controle financeiro. E quando você não tem o foco nos objetivos, os gastos eles acabam sendo menos criteriosos. Você tem uma série de gastos indiscriminados, gastos desnecessários, como a gente já falou aqui um pouquinho. E aí esse cenário de dívida ele volta a te assombrar de novo. Porque muitas vezes os amigos chamaram para fazer uma viagem de 3 dias. Beleza, vamos lá. Legal, vamos passar o final de semana com os amigos. Se isso não estava no seu plano, ou se você já tem um cenário de dívida, ou já tem um cenário de conta muito enxuta, que o salário fica apertadinho ali no final do mês, um passeio desse tende a sair caro. E aí, tá lá a conta para pagar depois que você volta, ok? E uma outra questão é a falta da reserva de emergência. Esse é o nosso quinto tópico. Então, falei aqui, gastos pontuais emergenciais podem acontecer a qualquer momento e a gente não está preparado para isso. Então, é importante que a gente tenha uma reserva para esse tipo de emergências. Se eu não tenho essa reserva, a solução vai ser qual? É correr atrás de dinheiro que esteja disponível, que são os mais caros que existem. Cheque especial, cartão de crédito, porque depois você não consegue pagar a fatura, e o crédito pessoal, ou empréstimo bancário. Então, a falta da reserva de emergência, quando acontece uma emergência, também pode estar te levando, ou pode ter te levado a esse cenário de endividamento. Ok? Faz sentido para você tudo que eu coloquei aqui? Esses 5 tópicos que a gente falou aqui? Se faz sentido para você, já deixa um like aqui no vídeo. E você pode copiar, tem a opção de compartilhar aqui, copia o link e encaminha para os seus amigos. Afinal de contas, todo mundo merece ter a oportunidade de assistir essa aula assim como você está tendo. E tem mais uma coisa que você pode fazer para que você sempre receba avisos quando há uma aula nova, uma aula minha nova disponível aqui no canal. Então você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Tem um botão de se inscrever e do lado tem um botão do sininho. Ele não vai ficar te atormentando durante todo o dia, não, e nem é para ficar te mandando mensagem. É só para te avisar, sempre que eu colocar uma aula nova aqui no canal, você vai receber uma notificação. Olha, a Fez Cavassini divulgou uma nova aula. Corre lá para assistir. E se não der para você assistir naquele momento, não tem problema nenhum, mas pelo menos vai estar no seu radar que tem uma aula nova. E é mais uma aula, mais uma oportunidade para você dedicar um tempinho ali, alguns minutinhos para assistir, muitas vezes só para me ouvir falando, seja no trânsito para o trabalho, para casa, na hora do seu almoço, na hora do seu café, mas são informações ali que são relevantes e que podem transformar a sua relação com o dinheiro, melhorar a sua relação com o dinheiro, o seu cuidado com a sua renda, a melhor utilização dessa renda focado na realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu futuro, do seu eu do futuro, ok? Então faça isso agora mesmo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho só para você não esquecer e para receber o aviso das próximas aulas.